fortalecimento emocional. Algo importantíssimo. Pois é, quando as nossas emoções estão desajustadas e a gente se vê desequilibrado emocionalmente, a gente sai fazendo uma série de bobagens. Depois a gente se arrepende, coloca tudo a perder, faz problemas de um setor da nossa vida que não tem nada a ver com os outros atrapalharem as outras áreas. Então, para a gente já começar falando a respeito disso, para você sair deste programa um pouquinho mais fortalecido do ponto de vista emocional, nós recebemos ela, Raquel Doreto, que já está aqui com a gente no estúdio, para bater esse papo super interessante sobre fortalecimento das emoções. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Edu. Prazer estar aqui com você. Todo nosso. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. E me fala uma coisa, você é coach, né? Também. Também. Trabalha com hipnose? Sou hipnóloga clínica, hipnóloga ericksoniana, que é uma hipnose de conversa, que poucas pessoas conhecem também. Mas uma simples conversa é capaz de mudar o nosso estado emocional, inclusive as nossas atitudes. Que interessante. E como que você decidiu voltar o seu trabalho totalmente para essa parte mais de fortalecimento emocional? Olha, eu costumo dizer que eu só ensino aquilo que funcionou para mim. Eu queria entender o porquê que as minhas emoções, desde cedo, eu comecei a estudar com 15 anos, eu fiz a minha primeira formação de hipnose, e eu queria entender o porquê que doía tanto o que eu sentia, o porquê que as minhas emoções me desmanchavam, e eu olhava as outras pessoas e eu falava, por que elas não estão sofrendo como eu sofro quando acontece alguma coisa? E eu queria ficar forte emocionalmente, eu queria sentir as coisas ou não sentir, porque eu ainda não sabia que nós somos seres emocionais. Sim. Nós não somos seres racionais. E até as pessoas que são racionais, elas dizem isso por uma razão emocional. Ou para se sentir no poder, ou para ter controle. O ego, né? Também. O ego, ou porque morre de medo. Tá. Né? Então, com medo da dor, eu já vou fingir que eu tenho controle. Mas a gente não tem controle, nós não somos seres racionais, nós somos seres movidos por nossas emoções. Tá. E quando que uma pessoa pode, assim, se considerar fraca do ponto de vista emocional, assim, enfraquecida? Quando ela reage sem pensar, né? Existe a reação e a ação. Eu costumo dizer que não existe emoção boa ou emoção ruim. Emoção é só termômetro do que está acontecendo e o que a gente precisa prestar atenção para consertar, para regular ou para saber que está tudo bem. A gente também não está acostumado quando tudo está muito bem. A gente já tem aquela crença de que está dando tudo muito certo. Vem problema por aí. Espera que vai chegar. É verdade. Né? E isso não deixa a gente relaxar nunca, não deixa a gente sentir o gosto bom da vida nunca. Porque ao mesmo tempo que eu corro para conquistar o que eu quero, eu já estou com medo do que vai vir, eu já estou me preparando do que vai vir, né? E quando que descansa? Quando que usufrui do que investiu, do que trabalhou? Pois né? E é exatamente isso. Quando eu sou uma pessoa fraca emocionalmente, quando eu reajo, eu não tenho controle da minha ação com o que acontece comigo. Quando existe esse espaço de o que acontece comigo e o que eu escolho como eu vou reagir, e às vezes é com raiva, porque não existe emoção ruim, né? Às vezes é a emoção que precisa existir, mas eu escolhi, então eu não estou estragando o resto da minha vida com aquela atitude. Tá. Agora, tem gente que, assim, está enfraquecida emocionalmente num momento, né? E tem pessoas que têm esse comportamento de reagir com uma certa frequência, né? Como algo da personalidade da pessoa. Você sabe que não é nem a personalidade? É aí que as pessoas acham que elas estão quebradas. E é o meu papel mostrar que elas não estão quebradas. Porque quando elas pensam que elas são realmente um problema, elas já trazem para a identidade. Eu sou um problema. Exato. Sou assim, faz parte de mim. Eu sou assim, eu nasci assim, não vai ter jeito. E elas continuam fazendo besteira porque elas já se conformaram que não tem como mudar. E não é personalidade. Tem dois fatores aí. Primeiro, que a gente não é ensinado a lidar com as nossas emoções. Não existe escola de emoção. Seria tão mais simples, né? Se desde o começo a gente aprendesse, né? Alguém desse uma orientação com relação a isso. Nos meus atendimentos, eu falo que tem uma atividade ali para descobrir os nossos valores. Nós temos um conjunto de emoções que a gente precisa sentir para se sentir preenchido. A falta desses valores causa, inclusive, depressão, vício. Só que a gente não sabe. E a falta de saber desses valores faz com que a gente se sabote para não explodir.
É muito louco. E tem um outro fator, além de não aprender a lidar com as emoções, que é uma glândula no nosso cérebro, chama amígdala. Tá. E a amígdala, ela estava lá na época dos homens das cavernas para aprender a correr de picho e sobreviver. Sobrevivência. A amígdala tinha essa relação. E ela está aqui ainda, Uhum. lá na nossa parte do cérebro do reptiliano, lá mais primata ainda. Tá, na nossa parte mais primitiva do cérebro, tá ali. Tá ali. Só que não tem mais bicho para correr. Tá. Então, a gente começa a achar que quando a gente toma uma fechada no trânsito, eu estou correndo risco. Sim. Quando alguém me ofende, eu estou correndo risco. Quando alguém invade o meu espaço, eu estou correndo risco. E a amígdala é raptada e eu tenho todos os sintomas de reação. E eu não tenho tempo. Aquela história de contar até 10 é exatamente isso. É claro que até 10 é muito automático, não dá tempo da amígdala recolher e ficar quietinha. Tá. Mas pensar em outra coisa, mudar o foco por 20 segundos que seja... Nossa, faria toda a diferença. Exatamente. Só que a gente vai acostumando a amígdala a reagir o tempo todo. Por isso que a pessoa acha que é dela, mas é a amígdala. E dá para treinar a amígdala a ficar quietinha de novo. Que aí isso, imagino que tem a ver com esse processo de fortalecimento emocional que você faz. Exatamente. Eu acabei indo descobrir várias técnicas para cuidar de mim, porque eu queria ser forte emocionalmente. E aí eu fui juntando as técnicas que eu fui descobrindo. Eu tenho formação de coaching, de neurolinguística, tudo que funcionava, eu juntei nesse processo de fortalecimento emocional, que é descobrir primeiro um manual de instruções da pessoa. Não o que funcionou para mim, não o que funcionou para você, o dela. Então, autoconhecimento entra nisso, né? Também. Profundo, né? Porque quando a gente lê um livro de autoconhecimento, já é a visão do outro. Eu sou treinada a fazer perguntas que nunca ninguém fez. E aí a pessoa fala, ué, calma, nunca pensei nisso. Né? E aí o processo começa. Depois que a gente descobre o que é que ela quer realmente, como ela quer realmente se sentir, a gente precisa trabalhar duas coisas. Os valores, que é essa essência. Essência a gente não muda, a gente respeita. E a gente preenche de propósito. É como se a gente tivesse uma conta bancária emocional. Se a gente perguntar para as pessoas, é assim, ó, 90% das respostas é como que está a sua conta bancária emocional? Ela está devendo ou ela está lucrando? O que você acha que as pessoas me respondem? Que está devendo. Ou que já está começando a dever, chegando no devedor, né? Está ali no limite, no máximo. E eu ensino as pessoas a depositarem emoções boas. Porque quando acontecer alguma coisa, e vai acontecer, porque na vida acontecem as coisas que são ruins. Faz parte, né? Exato. E é assim que a gente cresce. Exatamente. Né? Na dor é que a gente cresce. Nada cresce na felicidade. O nosso desenvolvimento está aí, né? Nos obstáculos. Exatamente. E aí a gente não se arrisca com medo de dever mais na conta emocional. A gente já sabe que não está muito bom. Pois é. Né? Então é um processo que você faz de fortalecimento emocional, onde a pessoa faz de repente um atendimento com você e a partir dali você vai perceber o que você pode de repente começar a trabalhar com aquela pessoa que pode ser válido para ela, né? Exatamente. E o que eu sempre falo para as pessoas, elas não precisam de mim para dizer o que elas têm que mudar, elas já sabem. No íntimo, né? Não, elas já vêm dizendo, o meu problema é esse. Agora, como muda? É aí que tá, né? Aí é comigo, eu tenho como. E é um processo de resultados tão rápidos que no meio do processo ela já mudou o que ela queria. E aí depois a gente cuida do futuro. Entendo. Né? E você sabe que, assim, eu estava estudando um pouquinho sobre essa parte, né, sua de fortalecimento emocional, esse trabalho que você faz, e você menciona uma coisa interessante que é, nós não estamos acostumados, né, a escolher os nossos relacionamentos, né, no nosso dia a dia. Então, assim, a gente simplesmente vai permitindo que as pessoas entrem na nossa vida ou saiam, e não existe um filtro, uma seleção com relação a isso, né? Porque nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. Ninguém falou pra gente, você precisa escolher como você quer se sentir na maioria do tempo na sua vida. Porque a gente faz essas escolhas. Você prefere ter paz ou você prefere ter razão? Né? É verdade. Ninguém ensinou que a gente precisa escolher na maioria do tempo como a gente quer se sentir. Sendo assim, a gente, na sorte, encontra alguém
amigo, relacionamento amoroso, não importa, até profissional. E na sorte pode dar certo ou não. E a gente vai deixando rolar. E a gente vai ali se agarrando àquilo que nem é o que a gente quer na nossa essência. Porque ninguém falou que a gente tinha que saber disso. Né? E dentro disso também há as relações tóxicas, né? Que acabam acontecendo. E como que a gente pode, de repente, ter um sinal de que aquela relação vai ser uma relação tóxica na nossa vida e que ligue o sinal de alerta, a gente fala, opa, eu preciso sair dessa, Corre. que é problema, corre. Você sabe que a gente tem um sistema lá dentro que dispe a gente, só que a gente também desacostuma a ouvir. A gente não respeita esse sinal que tem aqui dentro. E aí eu falo para as pessoas fazerem uma conta. É mais gostoso ou você passa mais tempo resolvendo o problema, apagando incêndio? Se você estiver apagando incêndio com medo, a maioria do tempo controlando todas as suas ações, tem alguma coisa errada aí. Né? É antinatural esse relacionamento. Tá. E um problema dos relacionamentos abusivos é engraçado. A vítima, no relacionamento abusivo, ajuda o abusador. Ela pede para ser enganada, né? Ela se vicia. O abusador, como ele vicia na primeira fase ali do prazer, na lua de mel, a vítima fica querendo mais. E aí eu falo que é passar pano, né? Ela fica limpando a barra do abusador. Não, mas vai mudar. Ele está nervoso. Não, é um ciclo. É um ciclo. Ou seja, caberia a ela ali naquele primeiro instante começar a se posicionar, né, se proteger, defender o terreno dela, né? É isso que eu quero sentir, é assim que eu quero me sentir dentro da minha vida, na maioria do tempo. Tá. Né? É óbvio que todo relacionamento tem problema, mas Sim. como é a maioria do tempo de qualidade que vocês passam, né? E tem uma coisa que tem me surpreendido muito, principalmente nessa época de pandemia, é que pessoas que se identificam como abusadores, como pessoas que são tóxicas, têm me procurado. Olha só. Existem dois tipos, já é ótimo avisar logo de cara. Existem dois tipos de abusadores. Tem os que sentem prazer e eles não vão deixar de abusar. É desses que a gente corre. Tá. Né? Eles não sentem o prazer da relação, eles sentem o prazer do controle. Faz parte da pessoa, ela já acostumou a ser assim, ela gosta, dá um prazer para ela. É o que preenche o valor dela, não adianta a gente discutir isso. É complicado, desses a gente tem que escapar, Nossa, né, dessas pessoas. Esse a gente corre, esse corre. Tá. Mas tem os que não aprenderam a se relacionar, lembra? Que a gente acabou de falar disso. Então, e aí? Seria inconsciente esses? É inconsciente. Eu atendo pessoas, isso foi uma grande surpresa para mim, assustadas de terem identificado esse comportamento abusivo delas. Elas falam, olha, eu sempre julguei os caras por serem abusivos, os homens, e agora eu me vi nesse papel. Assustadas, pessoas assustadas de se tocarem, porque hoje tem muito material falando de pessoas tóxicas, relacionamentos abusivos, né? E essas pessoas eu consigo ajudar, porque eu ensino lá do começo como lidar com as emoções para poder abrir mão do controle. Tá. Agora uma pergunta aí para o pessoal que está em casa refletir. Quando que eu sei que eu estou sendo abusivo? Porque, na maioria das vezes, a gente está tão ligado no comportamento do outro que a gente não repara no nosso. Quando eu preciso convencer o outro a fazer o que eu quero. Ah, tá. Entre um jogo de manipulação aí na Mesmo questão. que pareça uma ótima intenção. Não, é para o bem dele, é para ele crescer, é para evoluir. Não está pedindo, né? Eu até falo isso. Eu cuido de pessoas, eu ajudo as pessoas a mudarem de vida, mas elas me procuram, elas pedem. Entendi. Né? Elas decidiram isso. Não importa qual seja o nível de mudança. Se eu estiver invadindo o espaço do outro, porque ele tem que ser da forma como eu quero, já é sinal vermelho. Então, a gente tem que se policiar com isso, com essa tendência em manipular, né, para poder ali conseguir o que a gente quer e fazer o outro jogar o jogo que a gente quer que ele jogue, né? E a gente se faz de bonzinho, né? Sim. Não é porque eu quero que cresça, é porque eu sei o que é melhor para você. O outro não tem capacidade de saber o que é melhor para a vida dele. E às vezes o que a gente quer para o outro é o que é melhor para a gente, não para ele necessariamente, Geralmente né? é. Geralmente é isso. Que coisa terrível. Nossa, como a gente é ruim, seres humanos. Mas aí me conta uma coisa. Então, eu estou numa relação abusiva. Como que eu posso sair dessa relação? Eu já tive o start, o insight, que aquilo não faz bem para mim, mas eu me vejo ali preso, seja por N fatores. O que eu posso fazer para começar a trabalhar essa saída?
primeiro passo é assumir o estado. Né? Assumir que eu estou num relacionamento abusivo, que eu estou nessa situação. Porque às vezes dá vergonha de assumir isso e eu continuo manipulando a situação para parecer que eu tenho controle. Assume, você não tem controle disso, passou do teu controle, você vai precisar montar a sua forma de escapar. Tá. Depois disso, tem uma fase que quase as pessoas não falam, que é a desintoxicação. Você está acostumada com aquela relação, você está acostumado com aquela rotina, por mais que seja ruim. Então, você vai passar por um período de abstinência real, vai doer fisicamente. É completamente desconfortável. Né? É por isso que várias vezes as pessoas acabam voltando. Quando elas não têm essa consciência de desintoxicar emocionalmente, que isso dói fisicamente mesmo, mas é um período e vai passar, como qualquer outro vício, né? Ela precisa aguentar aquele período. Tá. O de desintoxicação. Desintoxicação. Olha, eu quero agradecer muito esse bate-papo contigo, que foi muito gostoso, esclarecedor para todo mundo que está vendo, né? E com certeza vamos sair daqui mais fortes emocionalmente. Tomara, essa é a minha missão. Se você pudesse dar uma dica para as pessoas, então, para ficarem mais fortalecidas do ponto de vista emocional, o que você nos diria? Olha, eu diria para elas não se conformarem em não ter respostas. Tá. A gente está acostumado a não saber o que está acontecendo aqui dentro e aceitar. A gente aceita não saber a resposta do que está acontecendo, do que está desconfortável. Não descanse até encontrar a resposta do porquê que está doendo e o que é que vai te deixar feliz. Ok, faça essa busca interna, né? Exatamente, não se conforma. Muito bom. Gente, a Raquel tem canal no YouTube também, que as pessoas podem se inscrever, né? É Raquel Doreto, com 2 T's, está aparecendo aí na tela. E o Insta dela, para você segui-la, é o @Raquel Doreto. Não é? Exatamente. E para você que quer saber sobre um atendimento, para quem sabe fazer um processo de fortalecimento emocional, né? Agendar sessões, eu vou passar o WhatsApp. Isso pode ser feito também à distância? Olha, agora na época da pandemia eu tenho feito 100% online. Até porque eu atendo gente do Japão, da Alemanha, de Portugal. Então, Que legal. Ampliou bastante, né, o raio. Quando apareceu a videochamada, ajudou muito. Facilitou a vida de todo demais. mundo. Então, gente, manda um WhatsApp aí para você saber a respeito, tá? O código é 11, o número é o 952346511. É isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, 952346511. Manda sua mensagem para ela, que daí você vai receber as instruções aí, né? De como proceder, você que está precisando se sentir mais forte. Porque às vezes, né? A vida tem uns tratores aí que a gente deixa passar por cima da gente. Eu tô para conhecer quem não precisa se conhecer emocionalmente. Exatamente, todos precisamos, não tem jeito. Bom, Raquel, mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço, muito Nós obrigada. vamos fazer uma paradinha, gente. A gente volta já já com os aconselhamentos do tarô. Não sai daí.